Eu preciso te avisar que tudo que eu vou falar aqui não será fácil de absorver, mas é uma verdade que não pode ser mais escondida. Mas eu estou aqui para te ajudar a enxergar essa verdade. Uma verdade sobre o seu dinheiro e sobre o seu futuro. Você já deve ter ouvido em algum momento como investidor que eles iam cuidar bem do seu dinheiro. Mas a verdade é que os interesses deles não estão alinhados com o seu. Deve ter ouvido também que eles iriam acompanhar você em cada passo da sua jornada. Mas quando você mais precisou, eles não estavam lá. Eles disseram que ia ser sem custo, mas a verdade é que não existe nada sem custo. Existem custos que você nem sabe que está pagando e existem interesses que estão sendo pagos com o seu dinheiro. Os custos invisíveis estão em cada decisão que você não tomou, mas eles tomaram por você. Estão naquelas taxas que pareciam inofensivas. Isso acontece porque nos últimos anos o mercado foi moldado através de um emaranhado de interesses, de topo ao fundo. E sabe qual que é o último interesse a ser atendido? O seu. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: você quer continuar refém desse modelo antigo ou tentar algo novo, alinhado e comprometido com os seus propósitos? O dinheiro é seu. Se você não mudar, nada muda. Em 2025, um novo capítulo está sendo escrito. Um capítulo onde você é o protagonista, não é mais um espectador. E para te mostrar que a Suno está comprometida em te ajudar nessa mudança, vim fazer um anúncio que vai dar início a essa nova era. Seja bem-vindo ao melhor evento de investimentos da América Latina, o Suno Invest 2025. Em 2 dias intensos, você vai transformar seus investimentos junto com as maiores mentes do mercado financeiro. Se você quer se tornar protagonista e transformar o seu patrimônio em um legado duradouro, eu te vejo lá no Suno Invest. Olá pessoal, tudo bem novamente? Já vi alguns de vocês ali do lado, na sala ao lado lá, assinando os livros. Bom, hoje a gente vai falar na primeira palestra aqui sobre o modelo de Yale, né? Que é a forma que eu mais me identifiquei na hora de fazer os meus investimentos, né? Existem várias teorias de como deveria ser construído um portfólio. Talvez alguém já deve ter ouvido falar do 60-40. Alguém aqui já ouviu falar do 60-40? Né? Bota 60% em renda variável, 40% em renda fixa. Tem aquela teoria da sua idade, né? Que você pega a sua idade, pega 100%, subtrai a sua idade, essa deveria ser a sua alocação em renda variável. Então, se você tem 50 anos, você deveria ter 50-50. Se você tem 40 anos, 100. Menos 40, você deveria ter mais um percentual maior em renda variável. Então, você vai tendo menos renda variável conforme a sua idade vai passando. Essas são algumas teorias. E essa aqui foi a que eu mais me identifiquei. Não é necessariamente a melhor, como já foi dito de várias formas aqui, não existe melhor, existe aquela que você mais se identificou, né? Para quem não conhece, Yale é uma das principais faculdades americanas, é uma daquelas Ivy Leagues, né? Daquelas faculdades mais caras, mais elitizadas e que produzem muito conhecimento, já teve presidente dessas faculdades, etc. E Yale é uma dessas grandes faculdades americanas. E o que é o modelo de Yale? As faculdades americanas, ao longo do tempo, criaram os chamados endowments, uma espécie de fundação das faculdades. Nos Estados Unidos, existe essa cultura de fazer doação, os impostos de transferência para as gerações seguintes são elevados, né? Quem tem conta lá fora tem que tomar esse cuidadinho também, né? Se passar dessa para melhor, se deixar uma conta lá fora, o leão americano ele é bem agressivo nos impostos de transferência para a próxima geração. Então, lá fora, criou-se essa cultura de doar para as faculdades que geralmente deram educação para as pessoas lá atrás. Essas pessoas se sentem gratas e doam para a faculdade. Né? 1 milhão, 2 milhões, tem doações assim enormes, né? E conforme, quanto mais doação, mais benefício. Tem cara que tem nome da biblioteca, né, com o nome dele, porque fez doação alta. E o que essas faculdades
fazem com esse dinheiro doado? Elas não chegam e gastam tudo, né? Você vai lá doar 1 milhão, ela não chega e gasta 1 milhão de cara, né? Elas botam geralmente esse dinheiro numa fundação e essa fundação aplica esses recursos e esses recursos, ao longo do tempo, se gasta de 2 a 4% do patrimônio por ano, que é aproximadamente os dividendos que esses investimentos pagam. Então, esse investimento ele ganha um caráter perpétuo, né? Quem doou não pode pedir de volta, né? Você doa o seu dinheiro, você não pode pedir de volta, mesmo porque vários desses doam no momento da morte, né? Então não dá para pedir de volta. Esse dinheiro é da faculdade. Só que é um dinheiro que ganha um caráter perpétuo, porque não tem saque tanto por parte de quem doou, como por parte da própria faculdade. Tá nos estatutos desses endowments que eles não podem gastar tudo de uma vez. Eles podem gastar, basicamente, o dividendo deles. Então esse dinheiro entra lá, não tem prazo pré-determinado de saque, eles podem, por conta disso, fazer investimentos de longo prazo. Vou dar aqui alguns exemplos, né? O Endowment de Harvard, no Brasil, já fez investimentos em madeira teca, né? Tem alguém que trabalha com teca aqui? Você trabalha? Quanto tempo demora para plantar teca? Por volta disso, eu ouvi falar 25, 30 anos. Bom, quem que pode fazer um investimento de 30 anos, né? E é um investimento que você fica botando dinheiro durante 30 anos, porque você não só compra o terreno e planta, tem que botar lá uma equipe de bombeiro para caso pegue fogo, tem que ver se não tem formiga que vai lá e... Tem que ter uma manutenção. Imagina você ficar botando dinheiro durante 30 anos, para lá na frente, daqui 30 anos, você vai ter um retorno muito bom. O retorno é bom. O retorno histórico é bom. É de mais de 10% ao ano em dólar. Mas é um investimento que você fica só botando dinheiro durante 30 anos e a maior parte das pessoas, por ter um horizonte de tempo de investimentos mais curto, não podem se dar ao trabalho, ao luxo de esperar tanto tempo. Um endowment pode fazer isso, porque esse dinheiro que foi doado não vai ter um saque, ele pode se dar ao luxo de fazer investimentos de longuíssimo prazo. Óbvio que eu peguei aqui talvez um investimento de maior longo prazo, mas a gente vai ver outros investimentos em venture capital, que eles aumentaram a participação ao longo do tempo, private equity, que são investimentos de longo prazo, mas não tão longo prazo como a madeira teca. Então, esses endowments funcionam basicamente assim, eles recebem dinheiro de doação, aplicam em investimentos de longo prazo com uma expectativa de retorno elevada e usam basicamente os dividendos para pagar os gastos da faculdade. Quais são alguns dos gastos, né, que as faculdades americanas têm? As faculdades americanas pagam muita bolsa. A última vez que eu peguei essa informação, o MIT, 70% dos alunos pegavam algum tipo de bolsa, né? 50% deles com bolsa integral. Né? Então, o modelo de negócio das faculdades americanas tem até mudado, né, ao longo do tempo. Antes, era um modelo que entrava só quem tinha condições de pagar. Hoje, por conta dos endowments que se tornaram gigantes, esse endowment de Yale deve ter uns 40 bilhões de dólares, permitiu que a faculdade escolha o aluno. Putz, tem um cara que é talentoso pra caramba lá na Índia, um baita programador, mas ele não tem dinheiro para vir morar nos Estados Unidos. Fica tranquilo, a gente banca você. E obviamente que eles ficam de olho depois nesse cara, se ele se desenvolve, cria uma startup e tal, e vende para o Facebook, chamam ele para conversar, tudo bom? Venha visitar nós novamente. Depois eles passam o chapéu ali, são muito bons de fazer isso. Mas é o negócio, virou o negócio deles, né? De você investir em pessoas e lá na frente, quem sabe, essa pessoa não contribui novamente para a faculdade. Bom, o que eles gastam? Bolsas, professores, né? Tem um cara muito bom que vocês devem conhecer, que chama Professor Damodaran, né? Que é o Papa do Valuation. Ele é um cara que provavelmente teria um emprego em qualquer instituição financeira sendo muito bem remunerado. Bom, a Universidade de Nova York paga um salário muito competitivo, um salário
equiparando aí com instituições financeiras, muito com dinheiro do endowment. Então, o endowment ele pode bancar professores de elite, né? Aqui no Brasil, infelizmente, enfim, é a realidade, as empresas acabam tendo mais recursos e contratam mais talentos, né? O professor Baroni, ele era professor universitário. A gente foi lá e trouxe aqui para a iniciativa privada. Nos Estados Unidos, talvez a faculdade dele desse um contra-cheque, uma contraproposta, e talvez conseguisse mantê-lo lá. Né? Aqui no Brasil, as faculdades não têm tanto firepower, né? Não têm bolsos profundos e não conseguem competir. Bom, então, professores, pesquisa e desenvolvimento, coisa que as empresas no Brasil não fazem tanto. Investimentos na melhoria da infraestrutura. É para isso que servem os rendimentos dos fundos dos endowments, né? Bom, como que esses endowments aplicam seus recursos, né? Aqui está o endowment de Yale, né, nessa linha pontilhadinha, o endowment de Harvard, e esses endowments quase todos estão seguindo a mesma filosofia que foi criada por Yale, né? Harvard segue mais ou menos parecido, tem uma performance um pouquinho pior, mas repare que desde 85, que quando Yale foi criado, bate o S&P 500 com menos volatilidade. Vocês podem ver aqui que o S&P 500 até caiu um pouquinho, e Yale continuou, e Harvard também continuaram naquela toada, né? Foram pouquíssimos anos de rendimento negativo, que a gente vai ver em seguida. Esse aqui é o patrimônio de Yale, não é necessariamente a performance, mas foi o que a gente encontrou de performance. A gente viu que o único período que eles ganharam dinheiro, que eles perderam dinheiro, foi ali na crise de 2008. Né? Isso aqui foi até 2020. Tá? Então, os últimos 2, 3 anos a gente não tem nesse gráfico, mas vocês veem, né, que o único período em que Yale perdeu dinheiro foi 2008, isso em dólar, tá, pessoal? É muito bom você ter um investimento que rende mais que o S&P 500 e que praticamente não tem anos negativos. É isso que chamou minha atenção, né? Bom, já mostrei aqui a performance, acho que está todo mundo convencido que é um negócio que tem uma rentabilidade positiva ao longo do tempo, supera o S&P 500, que foi um investimento vencedor, com menos volatilidade. Qual que é a magia dessa fórmula de aplicação? Bom, basicamente, eles investem em ativos com uma expectativa de retorno alta, né? Então, ativos de renda variável. A renda variável ao longo do mundo, ela performou melhor do que outras categorias de investimento, sobretudo renda fixa, mas diversificando em setores, diversificando em segmentos de atuação. Então a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Eles investem em venture capital, private equity, real estate, né? Ações, não só nos Estados Unidos, como fora dos Estados Unidos também, né? Então, é basicamente isso que eles fazem. Eles veem que, por exemplo, ações no Brasil têm uma expectativa de retorno positivo? Tem. Desde 1967, a Bolsa Brasileira valorizou mais ou menos 11% em dólar. A americana valorizou 10% em dólar. Uma rentabilidade até parecida, né? Só que a correlação dos dois não é alta, né? O Brasil tem a sua própria dinâmica, né? Teve muitos planos até a década de 90, né? Plano cruzado, cruzeiro, essas coisas. Teve muitos ups and downs na economia brasileira que não necessariamente tinham a ver com os ups and downs da economia americana, que são menores também, né? A economia americana, historicamente, ela foi menos volátil, né? Então, na hora que você compõe a carteira com ativos que têm uma expectativa de retorno positivo e elevado, mas que tem uma correlação baixa entre eles, daí você consegue alcançar isso daqui, uma rentabilidade positiva, bem positiva, e também descorrelacionado. E uma coisa que eles costumam fazer também
é o rebalanceamento geralmente anual. Então, se tem uma classe que teve um desempenho negativo, né? Então vamos supor só, né? Se fosse 50% em ações americanas, 50% em ações brasileiras, as ações brasileiras não foram tão bem, as americanas foram bem, ganharam participação. Eles fazem aquele rebalanceamento para voltar para a média, né, de 50-50. Na prática, eles estão comprando o Brasil na baixa e vendendo o que foi bem. Eles fazem isso ajudou a reduzir volatilidade e até a ser um pouco contrarian. Eu tenho um amigo meu que ele é gestor de um fundo, que tem como cotista um desses endowments, e nos anos que o Brasil vai mal, eles mandam mais dinheiro para ele. Nos anos que o Brasil vai bem, eles tiram dinheiro dele, né? O que é muito bom, porque geralmente as melhores oportunidades estão quando o Brasil está mal. Agora que subiu, daqui a pouco vão ligar para ele e tirar um pouquinho de recursos dele lá. Quando estava indo mal, eles botavam mais dinheiro, fazendo até um contracíclico do investidor médio brasileiro, né? Que a gente pôde ver, teve saques enormes da indústria de fundos nos últimos 2 anos, né? Nesse ano já foi acho que 180 bilhões, nos últimos 12 meses 300 bilhões de saque da indústria de fundos, obviamente que não tudo de fundo de ações, mas esses caras eles têm esse viés contracíclico também, né? Eles tendem a investir mais em segmentos que foram não tão bem. Então, basicamente é isso que eles fazem, né? A gente já vai falar um pouquinho dos segmentos e da composição deles. Quem que foi o criador dessa filosofia? David Swensen. Ele, infelizmente, nos deixou recentemente, né? Teve um câncer, não está mais entre nós, mas ele foi o criador desse modelo. Ele era o gestor idealizador do modelo da faculdade de Yale. Esse livro é o livro que explica muito da teoria. Ele tem um também para pessoa física. Se vocês botarem na Amazon, vocês vão ver que ele tem 2 livros. Esse aqui é para investidor institucional e ele tem um mais voltado para o investidor pessoa física, que é como eu acredito que a gente pode se inspirar. Tudo que eu estou falando aqui foi usado para investidor institucional e a gente tem que adaptar algumas coisas, porque tem alguns investimentos que estão ou que são possíveis para os investidores institucionais e que não são tão possíveis para o investidor pessoa física, apesar de que vários desses investimentos estão se tornando cada vez mais populares, mais presentes. Então a gente vai falar, por exemplo, de Venture Capital e Private Equity. Hoje o Brasil, eu acho que é o único país do mundo em que o investimento de Venture Capital e Private Equity está começando a ser oferecido através de corretoras para os investidores pessoas físicas. Obviamente que a seleção de fundos ainda é pequena, mas já está começando a ter, né? Então, fundos de real estate. Hoje acho que o Brasil tem até mais opções do que os Estados Unidos através dos fundos imobiliários, né? Os REITs lá fora, eles representam ali cerca de 170 REITs, no Brasil são 470. Então, eu acho que quando isso aqui foi criado, não existia tantas opções para pessoa física, e muito menos para pessoa física brasileira. Mas está melhorando o que existia de oferta de produto para eles no passado e não era possível para a pessoa física, está mudando lentamente. Bom, como que é a composição da carteira desses caras, né? Leverage buyouts, que são uma espécie de fundo de private equity, muito comum lá fora. No Brasil, raríssimo. Eu não conheço ninguém que tenha um fundo disso. Eu já vi operações específicas disso, mas não necessariamente fundos disso. O que é buyout? LBO, né? Leverage buyout. São fundos que levantam capital com investidores, porém eles querem adquirir uma empresa, fazer o turnaround dessa empresa, porém fazer isso com muita dívida e um pouco de equity, né? Então você, como cotista de um fundo de leverage buyout, você bota o dinheiro lá num fundo, esse fundo vai se alavancar
às vezes até 5 vezes o capital que você botou, né? Para comprar uma empresa grande, geralmente, que está precisando fazer um turnaround, e daí na hora que você faz esse turnaround, como você comprou ela com muita dívida, você paga essa dívida e tem um baita retorno sobre o capital que você investiu. Esses são os LBOs, né? Em segundo ali, Venture Capital, né? Venture Capital são fundos que investem em startups, empresas iniciais. Eu conheci um fundo de um endowment que ele estava até com um problema um tempo atrás, porque vocês viram aquele filme do Social Network do Facebook? E daí tem uma hora que o Mark Zuckerberg vai visitar um investidor chamado Peter Thiel, que é um investidor de venture capital, né, um gestor de um fundo de venture capital, e ele bota os $500 mil. Quem lembra dessa cena? Né? E um desses endowments, de uma dessas faculdades, eles tinham 10% desse cheque. Eles tinham $50 mil dos $500 mil. Esses $50 mil virou $1 bilhão, $2 bilhões no investimento do Facebook. Obviamente que isso aí não acontece todo dia, foi o melhor investimento da história do fundo, e foi oferecido para os cotistas daquele fundo se eles queriam que as ações fossem liquidadas na bolsa e devolvido o dinheiro, ou dar as ações para o fundo direto e você decide se quer ficar com a ação ou não. E eles estavam com, entre aspas, um problema, porque aquelas ações do Facebook que eles botaram $50 mil já estava representando 10% do patrimônio da instituição financeira, e eles estavam na dúvida se eles deviam vender ou não, porque estava estourando todos os limites de exposição, né? Imagina você ter 10%, né, que é mais ou menos esse azulzinho aqui, numa única ação de uma única empresa de tecnologia, que em teoria tem mais risco, né? E eles estavam tendo essa discussão lá atrás, acho que deve ter vendido. Mas enfim, é esse tipo de investimento que eles fazem, né? Investimentos em venture capital. Natural Resource, bom, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles nos próximos slides, mas só para dar uma pincelada, né? Natural Resources, eles investem muito em madeira lá fora, tá? Isso aí que eu falei, mogno, tem teca, são investimentos em fazendas que geralmente têm um prazo maior de maturação, né? E reparem que, depois a gente fala um pouquinho da composição, como foi mudando um pouquinho ao longo do tempo. Real Estate, né? Eles investem em imóveis também. Absolute Returns, que seria aqui o fundo multimercado brasileiro, aqueles fundos que buscam retornos absolutos, né? Ou seja, retornos positivos, independente da situação de mercado. Foreign Equities, que seria o investimento em ações fora dos Estados Unidos, foreign estrangeiras, né? Ações estrangeiras. Aí entra Brasil, aí entra Europa, Japão, China, etc. Domestic Equities, né, que seriam ações americanas. Reparem como eles foram diminuindo bastante essa exposição ao longo do tempo. E por último, esse azul clarinho, que seria Cash and Fixed Income, que vocês veem ali que oscila mais ou menos entre 5%, 10%, às vezes até um pouquinho mais. Por que eles mantêm isso aqui? É para ter a previsibilidade dos recursos nos próximos 12 meses. Se vier uma crise, você não vai vender na baixa, você faz saques, né? Você utiliza o caixa para pagar aquelas despesas que eu falei lá atrás, né? Então, não precisa vender um ativo nos próximos 1 ano, 2. Se eles sacam mais ou menos uns 3% ao ano, 4% ao ano, reparem que se eles tiverem 10 anos, eles têm mais ou menos em caixa e renda fixa de curto prazo, eles têm uns 2, 3 anos para pagar à vista essas despesas, que é por isso que um fundo deveria existir, né? Ele serve para... O dinheiro não serve para ficar só acumulando, ele serve para pagar alguma despesa, e essas faculdades americanas, elas produzem muito conhecimento, produzem bons profissionais, produzem um efeito muito positivo para a sociedade. E é assim que eu invisto, né? Eu busco investir em ativos de renda variável espalhados
pelo mundo com baixíssima exposição de caixa. Eu acho que o meu caixa é até menor que o deles, né? É assim que eu invisto, é assim que eu mais me identifiquei e, a não ser em graves crises, o meu portfólio ele é quase sempre para cima, mais ou menos que nem o portfólio de Yale. Bom, como que eles veem e como que eu vejo cada uma dessas ações, cada uma dessas caixinhas, né? E como que eu adapto isso para a pessoa física? Renda fixa serve basicamente como um investimento de preservação de capital. No Brasil, ainda tem os juros altos, né, que ajuda na rentabilidade. Ainda temos essa vantagem no Brasil, a renda fixa ainda tem um retorno bom. Mas, para mim, ela tem uma característica muito de curto prazo, assim, reserva de emergência, para você ter uma visibilidade aí dos próximos meses e poder dormir tranquilo, que talvez seja a coisa mais importante. Ela tem uma volatilidade baixa, e também tem uma liquidez imediata, né? Ações já tem uma volatilidade bem maior, mas um potencial de valorização maior também, que é o que eu busco, né? Eu quero, assim como o Yale, talvez até mais do que Yale, ter um retorno bem alto ao longo do tempo. Como é que você faz isso? Você tem que correr algum risco. E ações, no Brasil, se mostrou uma categoria que é vencedora, tá? O pessoal fala, putz, nos últimos X anos perdeu do CDI. Cara, pega uma análise, uma janela maior. A Bolsa Brasileira foi uma das melhores do mundo, né? Que a gente ficou uns anos aí com uma rentabilidade pior, mas se a gente pegar, por exemplo, os anos 2000, a Bolsa Brasileira foi uma das melhores do mundo, se não foi a melhor, né? Então, a gente tem que olhar os prazos de uma maneira mais longa para que a gente possa fazer uma análise mais completa. E, na minha opinião, uma ação, ela valoriza por 3 motivos. 1 é porque o lucro dela cresceu. 2 é porque o múltiplo dela expandiu. E 3 é a reaplicação dos dividendos, né? Por exemplo, Petrobras ano passado não teve expansão de múltiplo, a cotação ficou no mesmo patamar que praticamente começou o ano, só que a ação valorizou 70%. Né? Quem tinha ações da Petrobras no começo do ano, mesmo no final do ano com a cotação no mesmo preço, teve uma valorização de 70% do seu patrimônio. Como? Porque ela pagou 70% de dividendo. A Petrobras pagou muito dividendo no ano passado. Então, você tem que computar o dividendo nessa conta também. O que aconteceu no Brasil nos últimos 10 anos? Teve uma compressão de múltiplo expressivo, né? As ações brasileiras se tornaram mais baratas. Só para dar um exemplo, o Itaú era mais ou menos 3 vezes o patrimônio. Deve estar 1,8, 2 vezes, né? Teve uma compressão. O Banco do Brasil era 1,5, está 0,7. Eu acho muito difícil as ações só ficarem com múltiplos comprimindo para sempre. Em algum momento deveria voltar para a média histórica. Na hora que isso acontecer, e de certa forma a gente viu nos últimos 2, 3 meses, as ações valorizam. Eu acho que isso vai acontecer no Brasil em algum momento. Bom, real estate. O que eu acho legal aqui para a pessoa física, né? Os fundos imobiliários. Ter a previsibilidade da renda todo mês, né? Por mais que eu goste de várias ações, tem empresas que não têm uma política de dividendo muito clara, né? A gente não sabe qual é a política de dividendo, por exemplo, de várias empresas aí, de uma Boa Safra, de uma 3tentos, ainda não está muito claro, né? Tem empresas que sequer pagam dividendos, né? Como Google, Facebook, a própria Berkshire Hathaway. As empresas não pagam dividendos. Para quem gosta de renda, acho que todo mundo gosta, fundos imobiliários é a forma de se expor a real estate, na minha opinião, a melhor possível. Lembrando que tudo isso que eu estou falando tem também o mercado físico, né? Tem alguns de vocês que têm imóveis na pessoa física. Eu acho que você deveria levar em consideração esses imóveis no seu portfólio como se fosse um investimento competindo com fundo imobiliário, né? Então, se você tem lá 10 milhões de reais e você tem 2 milhões em imóvel alugado, eu acho que você deveria considerar que esses 20% alocados competem com fundos imobiliários, porque no final do dia tem imóveis
ali, né? Então, se os imóveis no Brasil se valorizarem, seu imóvel vai se valorizar. Se os imóveis no Brasil se desvalorizarem, vai desvalorizar o seu imóvel e também, provavelmente, os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles têm uma característica de serem um pouco menos voláteis que as ações, né? De mais ou menos 50% da volatilidade do Ibovespa. A gente já fez esse estudo. Eles são menos voláteis e tem uma baixa correlação, ou melhor, eles têm uma correlação menor do que outros índices. Então, a gente já comparou isso lá atrás. Já comparamos o Ibovespa com 10 outros índices, né? O índice do setor financeiro, o índice do setor elétrico, índice da construção civil, que tem vários desses índices lá no Ibovespa, né? Na Bovespa. A B3 ela disponibiliza esses índices. E dos 10 índices que a gente comparou, o Ibovespa tinha menor correlação com o IMAT, que é o de materiais básicos, né? Vale, Petrobras, essas coisas, por incrível que pareça, o Ibovespa tem uma baixa correlação com esse índice. E o segundo que ele tinha menor correlação era o IFIX, tem uma correlação não tão alta entre o IFIX e o Ibovespa. Óbvio que existe uma correlação, mas é uma correlação baixa, né? Próximo aqui. Fundos multimercado, né, que é chamado de retorno absoluto, absolute returns. Esse aqui eu confesso que eu não invisto muito, talvez até devesse investir, mas eu me identifico muito com ativos listados, né? Então eu tento construir o meu portfólio buscando ativos listados. E fundos multimercados não fazem muito o meu tipo. Daí você fala, pô, por quê? Porque eu prefiro investir eu mesmo em ações e fundos imobiliários. Eu tenho acho que um track record bom, positivo, e se eu tenho um track record bom, positivo, vou ter que tirar dinheiro, deveria pegar dinheiro de algum bolso e botar mais aqui, né? E esse é um bolso que eu não ocupo, né? Que eu abri espaço no meu portfólio para isso. Tem ótimos gestores no Brasil, né? Eu acho que pode fazer sentido, mas eu aceito um pouco mais de volatilidade do que o investidor médio, né? E eu busco construir um modelo de Yale, basicamente investindo em ativos listados, né? O que não é o caso dos fundos de retorno absoluto, os fundos multimercado. Bom, o que esses fundos têm de característica? Geralmente eles entregam retornos, se o gestor for bom, positivos em quase todos os cenários, né? Então, teve fundo multimercado ano passado que subiu 30%. Isso seria mais difícil para um fundo de ações que é obrigado a investir em ações que tiveram um desempenho não tão bom no ano passado. Então, os fundos multimercados eles podem ter retornos positivos mesmo num ambiente macro mais desafiador. E, obviamente, tem várias estratégias. Aí o João Arthur está aí? Não sei se está ali? Não está. Tem cara que faz long and short, tem cara que opera moedas, opera juros, tem fundos quânticos, né, que fica comprando e vendendo baseado em sinais matemáticos, essas coisas, que em teoria cria uma correlação menor, teria uma correlação menor com mercados em alta ou mercados em baixa. Esses fundos, eles, em teoria, entregam retornos positivos mesmo quando o mercado não está tão bom, né? Natural resources, né? Eles aplicam muito em madeira, teca. Aqui no Brasil, eu acho que talvez o que seria mais parecido é o investimento em fazendas, né? Essas empresas que tem na Bolsa de Desenvolvimento de Fazendas, de fato, mostraram-se com uma correlação muito baixa com o resto do mercado. Então, vou dar nomes, né? A SLC, principalmente a Brasil Agro, a Terra Santa. Agora começam a ter os fundos imobiliários, os fiagros de fazenda, né? FZDA 11. Eu acho que o interessante é que, de fato, o investimento em ativos de natural resource no Brasil se provaram pouco correlacionados com o Ibovespa. As fazendas no Brasil valorizaram-se de maneira expressiva ao longo dos últimos anos,
né? A gente pôde ver isso durante a pandemia, né? As fazendas se valorizaram bastante, enquanto a Bolsa brasileira não se valorizou muito. Então, isso é uma coisa que eu tenho ficado mais de olho, né? Tentar comprar ativos que tenham uma exposição aí a fazendas. Lembrando, você não precisa comprar fazenda, você pode comprar ativos listados na Bolsa que tenham fazendas, né? Eu achava e acho que, por exemplo, a Klabin seria a forma talvez mais barata um tempo atrás, uns 2, 3 meses atrás, de você se expor a fazendas, né? Porque ela tem áreas enormes ali dentro, muito parecido com aquela tese de madeira que eu falei lá atrás, né? Obviamente que o eucalipto tem um ciclo muito mais curto do que mogno ou a madeira teca, mas o racional é mais ou menos o mesmo, né? Comprar uma terra, fazer aquele investimento de melhoria de infraestrutura, para lá na frente colher uma madeira, e no caso deles ainda existe a indústria que processa, produz papel e celulose, né? Eu quero ter cada vez mais investimentos em natural resources, né? Principalmente através de fazendas, mas não necessariamente comprando fazenda através da bolsa, seja ações que tem muita fazenda dentro, como também fundos fiagros, que eu acho que vai começar a ter fazenda. No Brasil, a gente deve ter por volta aí de uns 5 trilhões de reais em terras disponíveis, e não tem quase nada na bolsa, né? Eu acho que ao longo do tempo a gente vai ver mais disso daí. E isso principalmente provou que a correlação é baixa com o resto da economia. Apesar da terra ser no Brasil, a terra valorizou muito, enquanto outras terras no Brasil, como fundos imobiliários, os próprios imóveis não se valorizaram tanto nos últimos 10 anos, e as ações também não. Então, provou-se que tem uma correlação baixa, né? Bom, e por fim, o investimento de private equity venture capital eu ainda não faço, isso, mas eu tenho me interessado. Aliás, a gente fez alguns investimentos pequenos através da Suno em algumas empresas, mas assim, coisa bem específica para tatear, né? Eu não tenho nenhum investimento em venture capital, eu tenho uma participaçãozinha ali na G2D, que é um veículo listado, isso eu acho legal, né? Pô, se a gente conseguisse pegar essas estratégias e investir em veículos listados, seria ótimo, porque você tem a liquidez de um veículo listado e podendo investir em oportunidades que não são tão óbvias. Ainda não tem nada de private equity no Brasil nesse sentido, mas já tem um pouquinho de venture capital através dessa empresa. Tem outros veículos lá fora que têm essas características também. O que esses investimentos eles têm em geral de característica, né? O private equity e o venture capital. Geralmente são investimentos que têm lockups muito grandes, né? Então já começam a ter fundos. Alguém aí investiu no fundo da XP, do Pátria, que foi oferecido recentemente? Alguém investiu? Investiu. Quanto tempo de lockup lá? 10 anos. Não, e é isso, tá, pessoal? Private equity é assim mesmo. Private equity, venture capital, porque os ciclos são muito longos. Eles gastam 2, 3 anos selecionando alvos, né? Então, putz, vamos investir em empresas de software, né? O Pátria lá tem uma tese agro que eles querem consolidar alguns segmentos dentro do agronegócio. Eles ficam 2, 3 anos procurando o alvo, depois ficam 5 anos trabalhando na empresa que eles escolheram como alvo, né? Trabalhando para melhorar a governança, para executar todo aquele plano que eles tinham de consolidação, etc., para depois, nos últimos 2, 3 anos, venderem ou através de um IPO ou venderem para um player estratégico. Então, é um trabalho longo, é um trabalho que demora, e a mesma coisa para venture capital, né? É um trabalho que demora muito e que, por conta disso, o prazo ele é maior e você fica, de fato, travado. Por isso que a maior parte dos cotistas de fundos de private equity e venture capital são justamente instituições como o Yale, que não tem um prazo de maturação, que não exigem um prazo de maturação tão rápido, né? Eles não precisam ter acesso à liquidez, porque aquele capital é perpétuo.
essas alternativas começam a surgir para o investidor pessoa física, né? Já teve, como nosso amigo ali, já teve algumas oportunidades para investir, mas o leque ainda não é tão grande quanto existe lá fora, né? Lá fora essa indústria é muito mais desenvolvida, tanto de venture capital como de private equity. Se a gente for ver o investimento em venture capital em relação ao PIB no Brasil, ele é 1/10 do que é nos Estados Unidos. Eu acho que até faz sentido, porque a economia americana é de fato a economia mais inovadora do mundo. Aqui no Brasil, a gente, infelizmente, por vários motivos, né? Custo Brasil, tamanho da nossa economia que é menor que a deles, o próprio material humano, né? Que não dá para negar, a educação no Brasil, infelizmente, não é tão boa. Por conta disso, a gente tem um segmento aí de inovação e, de certa forma, como consequência, venture capital, menor que lá fora. Quem sabe com o tempo não cresce e a gente não possa ter mais empresas aí se destacando no segmento de tecnologia. Só para terminar, esses investimentos, geralmente, eles têm um retorno positivo, alto. Tem uma questão de um investimento, às vezes, carrega o desempenho da carteira toda, né? Como eu dei o exemplo daquele lá do Facebook um tempo atrás. Esse investimento ele paga tudo e mais um pouco, né? Mas é raro ele ser repetido, né? Assim, geralmente você tem que ter um pouco de sorte na escolha do gestor para que ele pegue um case desses, né? É ilíquido e, obviamente, tem muito mais risco, né? Você está investindo em chama-se capital de risco em português, né? Tem gente que chama de capital de risco. É um capital que tem mais risco. Você está investindo em empresas novas, empresas que precisam provar seu modelo de negócio, que o management, ele às vezes é mais jovem, não tem tanta experiência assim, né? Estão há pouco tempo trabalhando juntos, você está correndo mais risco. E, obviamente, quando dá certo, você tem um retorno magnífico, aí como foi aquele endowment que eu falei. E, por fim, a questão da liquidez, né? Você tem que estar disposto a investir em ativos de menor liquidez. Então, só para resumir, como que eu aplico meu dinheiro? Eu me inspirei muito nisso, né? Eu aplico meus recursos em ativos de renda variável, mas eu busco uma baixa correlação entre eles. E sempre eu priorizo a aplicação do mês, seja dos dividendos que eu recebo, seja de novos aportes, naquela categoria que eu acredito que esteja mais defasada ou que tenha mais potencial. Hoje eu tenho aplicado mais em ações brasileiras, as ações americanas, na média, eu não vejo tão baratas. Os fundos imobiliários eles já se recuperaram bastante. Acho que tem até um pouquinho aí de upside, mas o upside maior, na minha opinião, é algumas ações small caps, que eu acho que ficaram defasadas em demasia. Se a gente tivesse tendo essa conversa uns 5 anos atrás, provavelmente eu estaria falando de ações americanas. O SP500 deu um mergulho lá no final de 2018, de maneira significativa, e que naquele momento eu achava que algumas ações das FANG estavam muito, muito baratas, né? Então eu vou alocando o meu capital em volta de uma carteira master, assim que eu chamo, né? Eu quero ter ao longo do tempo mais ou menos uns 60% em ativos brasileiros, uns 40% em ativos fora do Brasil. Ainda estou um pouco distante disso, estou com 20%, 25% fora, mas eu sou jovem, tenho 37 anos, eu quero chegar nessa carteira quando eu tiver 65 anos, então vou ter muito tempo para me enquadrar, vamos dizer assim, dentro dessa filosofia, em ativos de renda variável espalhados pelo mundo, de segmentos diferentes, de setores diferentes, e eu acredito que com isso a volatilidade da minha carteira tende a ser bem menor. É assim que eu aplico o meu dinheiro, é assim que tenho, acho que conseguido bons resultados para mim, e principalmente dormindo tranquilo, né? Porque eu acho que é isso que todo mundo busca, né? Ter uma tranquilidade. Os dividendos da minha carteira estão quase todos os anos ali superiores ao ano anterior. Ela tem se valorizado bem ao longo do tempo, né? Então é isso, é assim que eu invisto. Eu vou abrir aqui para perguntas e respostas, mas eu vou pedir só para ser uma ou duas perguntas, porque já está apitando aqui para mim que o tempo está esgotado. Obrigado, pessoal.
Márcia. Márcia e ele lá atrás. Daí tá certo. Ó, tá indo quadradinho para você, Márcia. Daí depois você vai ter que jogar. Ali, ó, tá vindo para você. Oi. Tiago, eu vi que você, né, não tem a preferência de fundos e tal, mas como é que você faz sua gestão tributária? Você não aproveita os fundos para poder economizar imposto de renda? Boa Ou pergunta. Eu invisto direto em ativos. Eu não vendo por uma questão regulatória, né? Eu não sou investidor normal, eu tenho que respeitar uma série de regulações, principalmente o Código de Conduta da PMEC, né? E por isso eu não vendo, eu não lembro a última vez que eu vendi. Aliás, eu lembro, foi a Múltiplos que teve fechamento de capital e daí você é obrigado a vender, né? Fora eventos compulsórios, eu não vendo, eu vou acumulando e os recursos novos, oriundos ou de dividendos ou de novos aportes, eu escolho aquela que é a melhor opção. Acho que em algum momento eu vou criar alguma offshore ou um fundo exclusivo, mas ainda não fiz isso, deveria talvez considerar. O problema é que eu estou travado, eu não posso negociar. Então vai ter que ser um cheque grande de uma vez só para me permitir fazer isso. Mas essa questão tributária, ela tem que ser analisada também que no Brasil, se você tem um fundo exclusivo, tem prós e contras, né? O pró é que você pode negociar e não pagar imposto, né? Você vai postergando. Como eu tenho essa questão de não poder negociar, para mim não vale muito a pena isso. Por outro lado, você está abrindo mão da isenção dos dividendos, né? Se você tem um fundo exclusivo e você está no lucro, na hora que você saca aqueles dividendos para consumo ou para fazer qualquer coisa com aquele dinheiro, se você sacar, você vai pagar tributação se você tiver no lucro. Os dividendos eles já vêm isentos. Então, para mim é uma vantagem ter ações na pessoa física, mas eu entendo que é muito de cada um, né? Se você não vai precisar dos dividendos, se você tem como uma premissa importante poder comprar e vender, talvez valha a pena você ter um fundo exclusivo. Se você é mais holder, como eu, e que os dividendos para você é importante, talvez valha a pena você ter dinheiro na pessoa física. Nos Estados Unidos, aí o assunto é outro. Tem que ter uma offshore o quanto antes, para se blindar da tributação, tanto na questão de negociação, né, como também na questão de sucessão. Eu não sou um perito em offshore, tá? Daí quem quiser se aprofundar mais, tem muitos advogados bons, a gente pode até fazer uma live um dia com um desses advogados que a gente conhece, mas dizem que é mais ou menos $1 milhão que vale a pena ter offshore, menos que isso, os custos são extremamente elevados, quem não compensa. Vamos lá. Bom dia. A minha pergunta é em relação se você tem investimentos na China. Porque na China parece ter um potencial gigante, né? Mas sempre quando parece que vai destravar, o governo resolve interferir, tem alguma coisa que acontece na China e não destrava em termos de valor, né? E como você enxerga em termos de médio, longo prazo, China? Porque a gente até viu que a porcentagem hoje de negócio na China é muito grande em relação ao restante do mundo. Está chegando perto dos Estados Unidos. E como que a gente vai trabalhar em relação a isso? Bom, eu acho que você pode investir na China sem estar na China. Você pode. E essa tem sido a minha preferência, né? Por incrível que pareça, o Brasil é uma forma de você se expor à China sem estar na China, sobretudo as empresas de commodities, né? A gente estava falando de Vale ontem. A Vale é uma empresa, eu brinco que é uma empresa chinesa com sede no Brasil, porque o que ela vende para a China deve ser umas 10 vezes mais do que ela vende em território nacional, né? O consumo de minério de ferro na China é muitas vezes maior do que o que se consome aqui. A população deles é maior, eles investem muito mais em infraestrutura do que nós, tem uma sociedade de consumo que tem se mostrado mais ávida do que a nossa,
né, com carros, construção civil, etc. Então o consumo de aço lá tá crescendo de maneira desenfreada. De fato, as empresas chinesas, elas têm uma governança difícil muitas vezes de entender, estão expostas a um ambiente regulatório que muda da noite para o dia. Lá, assim, é a cabeça da liderança, né? E as cabeças vão mudando, e a cabeça de quem está também às vezes muda. Então é um ambiente complexo. Eu acredito que a Ásia vai continuar crescendo, vai continuar puxando o crescimento do mundo por vários motivos, né? Elas têm uma renda per capita baixa, então é mais fácil você crescer quando você tem uma renda per capita baixa do que quando você tem uma renda per capita alta. Basta você fazer alguns pequenos investimentos. Acho que a Ásia como um todo investiu em educação. É óbvio que eu estou fazendo uma generalização, existem países e países por lá, né? Tem países que já estão numa maturidade mais avançada, como o Japão. Existem países como o Vietnã e Índia que estão saindo quase que de um nível de desenvolvimento africano, assim, de baixo, e indo para um país na direção correta. Existem países que já estão no meio do caminho, que nem China e talvez a Coreia um pouco mais avançado, mas de maneira geral a Ásia deve ser o puxador do crescimento do mundo, mas você não precisa estar na Ásia para se beneficiar do crescimento asiático. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Às vezes você pode investir numa empresa como a Vale, ou empresas do agronegócio brasileiro. O agronegócio brasileiro, o crescimento dele, ele é pouco puxado pela economia nacional, né? Aliás, os segmentos do agronegócio que servem o Brasil, né, como hortaliças, frutas, essas coisas, não tem crescido tanto, com raras exceções. O que cresce muito são grãos, e grãos é para exportação. E exportação para onde? É justamente para esses países, né? Conforme esses países se desenvolvem, se industrializam, se urbanizam, o consumo de carne explode, e para produzir carne é preciso, sobretudo, milho e soja, né? Então, eu acredito muito que você não precisa estar na Ásia para investir em crescimento e se expor ao crescimento da Ásia. Você pode investir em empresas que têm um posicionamento muito bom na Ásia, né? Então, empresas ocidentais que têm um posicionamento muito bom na Ásia, né? Então, deu exemplo do agro brasileiro, mas poderia dar exemplo de outras empresas, né? Então, Louis Vuitton é uma empresa que tem uma exposição muito boa lá na Ásia, as marcas deles tracionaram bem forte lá. Kentucky Fried Chicken, né? É outra empresa que tem um posicionamento muito bom lá. A Apple é uma das poucas empresas de tecnologia que conseguiu tracionar lá na Ásia. Então, acho que tem que analisar caso a caso. Eu prefiro me expor à Ásia através de empresas ocidentais que se beneficiam do crescimento da Ásia. São empresas que a gente tem mais facilidade de entender a governança, o ambiente regulatório, estão mais próximas do nosso dia a dia do que você investir em empresas da China diretamente. É assim que eu vejo. Beleza?